Glória a Deus. Glória a Deus divino. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que, no tempo passado da vida, fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolação, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos, porque, por isso, foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens, na carne, mas vivessem segundo Deus, em espírito. E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardentemente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns para os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. E todos dizem: Amém. Podeis assentar, irmãos. A palavra do Senhor, irmãos, é uma carta de Pedro, apóstolo, para a igreja, que nos serve, irmãos, de recomendações de muitas das coisas. Mas o que eu acho interessante na leitura dessa palavra é a comparação em que Pedro faz da vida terrena com a vida dentro do Evangelho. Porque, irmãos, é bem verdade que hoje em dia nós conhecemos pessoas que viviam uma vida no mundo e que agora, que se converteu, que está frequentando uma igreja, mantém a mesma vida. A vida ela não mudou, ela não se transformou. Mas Pedro, ele faz essa comparação entre as duas vidas. E ele diz uma coisa, irmãos, que é muito interessante no versículo 4, que ele diz: e acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolação, blasfemando de vós. Eu não sei se os irmãos já passaram por isso, mas frequentemente alguém alveja o ensinamento da igreja. Mas por que isso? Mas por que aquilo? O porquê você faz assim e não faz de outro jeito? O porquê você anda desse jeito e não anda do outro? Sempre há muitas interrogações, perguntam o porquê que é assim, o porquê que funciona desse jeito. Alguns irmãos por curiosidade, outros até para ofender. E o apóstolo Pedro relata sobre isso. Porque o mundo, irmãos, quando olha para o crente, ele vê uma diferença. E essa diferença incomoda, desperta uma curiosidade, desperta uma dúvida, né? Por que ele é assim? Como ele consegue viver desse jeito? Como é que ela consegue viver desse jeito e eu não consigo? O apóstolo Pedro diz isso. Eles acham estranho. Por quê, irmãos? Porque o mundo, ele caminha para um lado e a igreja vai para o outro. Totalmente contrário. Porque o mundo, irmãos, ele caminha para uma modernidade que é totalmente contrária ao ensinamento do Evangelho. E a igreja segue o Evangelho. Então ela vai caminhando para outro lado. O mundo, irmão, capitalista que nós vivemos hoje se preocupa nas posses, nos bens,
poder aquisitivo e social. O Evangelho ensina que nós devemos estender a mão para quem precisa, cuidar do órfão e da viúva, cuidar dos mais pobres, se preocupar com o próximo. E o mundo, irmãos, ensina totalmente o contrário. Então, aquele que acumula riqueza pergunta: como pode esse trabalhar o mês todo para ajudar aquele que está precisando? Ele nunca vai ter nada na vida. Eu já ouvi muito isso. Muitas pessoas falando que a pessoa que só trabalha e ajuda a igreja, ajuda quem precisa, não vai ter nada na vida. Mas o que é que nós queremos deste mundo? O crente, irmãos, a única coisa que o crente deseja deste mundo é partir daqui e encontrar com o Senhor. Esse é o nosso desejo. A gente só deve desejar isso. Não é, irmãos, errado você buscar um conforto, mas é errado você se apegar a esse conforto. Quando você se apega com as coisas desse mundo, é embaraço, porque você se importa mais com a vida terrena do que com a vida espiritual. E a vida terrena, irmãos, ela acaba, a espiritual não acaba. Quando diz assim, nós iremos viver a vida eterna, aquele que crê na salvação. Mas aquele que não será salvo, ele também vai viver a vida eterna, só que em outro lugar. A vida espiritual, ela é eterna para os dois caminhos. Para aquele que almeja a salvação, mas para aquele que receberá de Deus condenação. A condenação, irmãos, também é eterna. Então, irmãos, quando o apóstolo Pedro diz que no tempo passado vivíamos de acordo com a carne e fazia a vontade dos gentios, fazia a vontade do mundo, fazia, irmãos, aquilo que não agrada ao Senhor. Não se lembrar, irmãos, do nosso Criador, como a palavra de Deus nos ensina: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Mas não é só na mocidade. Lembra-te do teu Criador todos os dias. Quando acordares, lembra quem foi que te guardou a noite toda. O salmista disse, nós lemos hoje: deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Em outros momentos, deitei e dormi, acordei porque o Senhor me guardou, porque o Senhor me faz habitar em segurança. Lembra-te do teu Criador quando abrir os teus olhos. Quando for trabalhar, quando estiver na sua casa cuidando dos seus afazeres, quando estiver meditando. Irmãos, pela minha profissão, eu preciso ler muito, né? Preciso sempre estar lendo, atualizando. E eu sempre me avalio da seguinte forma. Eu falo, durante esse mês eu li 19 livros. E quantas vezes eu li a Bíblia? Eu sempre me policio nesse sentido, porque às vezes, irmãos, eu fico tão focado na carreira, no trabalho, e esqueço que o trabalho se finda, mas a minha vida com Deus não se finda. E o meu culto, irmãos, nós já tivemos um ensinamento na escola dominical que o culto ele não acaba e não termina. Nós sempre estamos em constante culto. A nossa vida é um culto prestado a Deus. A forma como você anda, como você fala, como você trata o seu próximo, você está cultuando o nome do Senhor, porque aos seus bem-feitos, eles serão elevados ao nome do Senhor. Quando falar assim, aquela irmã é uma bênção, né? Também é crente, é bem ensinada, é bem doutrinada, é crente, mas o seu mau passo, irmãos, o meu mau passo, também vai cair sobre o nome do Senhor. Se eu der um mau passo, eles vão falar, olha lá, não é crente? Então, irmãos, nós devemos sempre nos policiar quanto a isso. Quando o mundo vos aplaudir, é o que a palavra diz, quando o mundo vos aplaudir, aí, irmãos,
é sinal que nós devemos nos preocupar. É sinal vermelho. Quando o mundo te aplaudir, irmãos, se preocupe. Porque ele viu em você semelhança. Ele viu em você algo que agradou a ele. Viver conforme os costumes dos gentios. Mas quando o mundo vos odiar, quando o mundo vos perseguir, por amor de Jesus, aí é que nós devemos nos alegrar. O apóstolo, ele dizia, quando o mundo me perseguir por amor de Jesus, eu glorificarei na cruz. Aleluia. A nossa glorificação, irmãos, está lá na cruz. Quando o mundo olhar para nós e se lembrar do homem da cruz. Quando alguém conversar com você e ouvir os conselhos de Jesus na tua boca, peça ao Senhor Jesus que Ele encha a tua boca de conselhos. Às vezes, irmãos, nós falamos tanto e deixamos até escapar coisas que, se nós falássemos só o que Jesus ordenou, já estava bom. Mas a gente quer acrescentar, a gente acha que as palavras de Jesus não são suficientes, não é? Como o profeta falou, quem deu crédito à nossa pregação, né? Acha que é insuficiente falar. Mas, irmãos, fale somente o que Jesus colocar na tua boca. E se não há nada para falar, diga que Jesus ama a pessoa. Diga que coloque a sua preocupação no Senhor, que Ele vai atender o seu clamor. Recentemente, irmãos, nós tivemos uma palavra pregada aqui, em que o servo do Senhor estava falando das coisas de Deus, de repente deslizou por uma coisa que eu não sei se a igreja se atentou para isso, mas eu me atentei porque foi contra, irmãos, tudo que eu fui ensinado. Eu nasci na igreja e fui ensinada a minha vida toda dentro da igreja. Nós ouvimos uma pregação recentemente de um servo do Senhor, não estou falando mal do servo do Senhor, porque todos nós estamos sujeitos à falha. Inclusive a mim, estou aqui nesse momento. Mas ele disse que o crente poderia frequentar qualquer lugar, que poderia ir em festas, que a preocupação dele era encher a barriga. Foi isso que foi pregado, irmãos. E ainda alegou que Jesus andava com pessoas na linha marginalizada, não é? Jesus, irmãos, ele não fez acepção de pessoas. Realmente. E ele nos ensina a não fazer acepção de pessoas. Não olhar para quem está limpo, para quem está sujo. Não olhar para quem é bonito, para aquele que o mundo diz que é feio. Não olhar se é rico, se é pobre, se é novo, se é velho, se é letrado, se tem pouco estudo. O Senhor Jesus não faz acepção de pessoas, isso é verdade. Mas o Senhor Jesus, ele não andava com as prostitutas porque ele queria encher a barriga. Ele ia até as prostitutas pregar o Evangelho. Ele não ia atrás do leproso para colher uma oferta ou tomar uma bebida junto com o leproso. Ele ia porque ele era a cura. E até o leproso, olha, irmãos, o mistério que há na obra do Senhor Jesus. O Senhor Jesus era a cura que ia até o enfermo. Hoje, irmãos, na realidade nossa, quem está enfermo é que vai até a cura, né? Ou a tentar se curar lá com os médicos. Mas Jesus, ele batia na porta. Enéas estava acamado e o servo do Senhor chegou lá e orou por ele. Foi até o doente. Jesus ia até os doentes para curá-los. Jesus ia até os oprimidos, como a mulher samaritana que vivia uma vida que não agradava ao Criador. Vivia uma vida bagunçada. A quem aquela mulher pertencia, se havia tido tantos maridos? E o Senhor Jesus foi lá naquela mulher que era oprimida. Porque o pecado, irmãos, a gente é acostumado a apontar, não é? Fulano pecou, fulano caiu, fulano está oprimido pelo pecado.
é o inimigo oprimindo essa pessoa numa vida errada. E nós devemos orar para que essa opressão caia por terra. Glória a Deus. Aleluia. Alguns irmãos mais antigos falavam que era até falta de vergonha, não é, irmãos? Não é falta de vergonha, irmãos, porque todos nós podemos cair. E é por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos vigiar para que nós não venhamos cair. Porque todos nós podemos. E eu digo isso, irmãos, para que nós estejamos alerta. Para que a gente não venha comer tudo que der para a gente. Não é toda palavra que é falada que vem do Senhor. No meio de uma palavra entra outra que não é do Senhor. E pega o caminho e você recebe aquilo. Como muitos receberam a palavra. Nós, irmãos, não podemos frequentar qualquer lugar. Nós não devemos entrar em qualquer lugar. A nossa preocupação não é em satisfazer as nossas vontades, a fome e a sede. Porque para isso, a palavra de Deus diz, nós não devemos fazer acepção, irmãos, mas a palavra de Deus diz, e assim eu fui ensinado, que nós não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores. Nós devemos fugir da aparência do mal. Se te convidarem para uma cerimônia de uma outra religião por aí, o crente vai, porque lá vai ter o que comer. E aí pega a foto do crente lá, espalha pela cidade. Às vezes não precisa nem de foto, irmão, porque não teve que nem existir a foto, os escândalos haviam da mesma forma. Era o crente lá da igreja que estava no terreiro de alguma coisa, na salinha que lê cartas, e assim vai. Irmãos, vamos nos alertar e fugir da aparência do mal e meditar na palavra do Senhor. Eu não apedrejo o servo do Senhor que fez isso, mas cabe a mim, irmãos, o Senhor me incomodou. Eu precisava dizer à igreja. Porque às vezes algum irmão pode até falhar por um conselho errado. Um irmão ser convidado para ir a algum lugar e lembrar daquela palavra. O irmão falou que a gente pode ir para qualquer lugar. Então eu vou, para alegrar o coração de quem me convidou. Irmãos, a minha irmã se casou na igreja romana e eu não fui. A minha mãe não foi, ninguém da nossa família foi. A minha avó, que era viva, não foi, e ela sabia disso. E ela falou, eu não vou nem falar para vocês, me convidar, nem falar de novo, porque eu sei que vocês não vão. Ela respeitou a nossa fé, assim como nós respeitamos a dela naquele momento da vida dela, que era ali que ela estava seguindo. E a família não virou em desunião. Hoje em dia, irmãos, ela até se lamenta de ter feito o casamento lá. Ela se arrepende de quando lembra que ela se casou. Então, irmãos, tudo que nós fazermos com o coração e por amor a Deus, não vai virar contenda se o teu amigo lá do teu emprego te chamou para ir lá na religião dele e você disser não. Porque você deve respeitar a religião dele e ele também deve respeitar a sua. E nós estamos muito bem aqui ouvindo a palavra de Deus. Todos os cultos ouvindo os conselhos do céu, louvando ao Senhor com alegria, sentindo a presença dele. Quanto o Senhor falou conosco nessa noite através dos louvores que foram entoados. Graças a Deus. Nós estamos contentes. E a farinha lá da despensa não vai faltar, porque a palavra do Senhor Deus diz que nunca viu o justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar fome. Se for para te alimentar, o Senhor vai te alimentar. Se for para matar a tua sede, Ele vai tirar a água da rocha. Ele vai mandar o maná, Ele vai soprar aquele livro. Não precisa se preocupar com isso não. Mais uma vez eu digo,
digo, essa não é a preocupação do crente. Amém, irmãos? Ficamos, irmãos, com um conselho, não do irmão João, que é muito falho. Eu sempre digo, irmãos, que Paulo disse que ele era o principal de todos os pecadores, porque ele não conheceu a minha vida. Não iria dizer que ele era o segundo e que eu era o primeiro. Todos nós somos falhos. E eu reconheço a minha falha diante de Deus. Mas vamos, irmãos, fazer o sacrifício de ser cada vez mais parecidos com Jesus. Ninguém aqui vai chegar aos pés dele. Mas se nós tentarmos, irmãos, a gente pode ser melhor. E no capítulo 3, no versículo 11 diz: aparta-se do mal e faz o bem, busque a paz e siga. E também vai dizer lá embaixo que aquele que é zeloso, ninguém vai lhe fazer mal, se você zela pelo bem. Se você trata todo mundo muito bem, se você busca a paz com todos, e enquanto depender de vós, seguir a paz com todos, né? Se depende de você, tenha paz. Não busque a contenda, não busque tirar satisfações, entrega para Deus, confia no Senhor, porque Ele é a nossa justiça. Olha, irmãos, os testemunhos que eu tenho trazidos aqui, tudo, irmãos, sem, como diz o mundo lá fora, diz, sem descer do salto, né? Aqui na igreja nós dizemos, sem abandonar a paz. Conservar a paz no coração. Porque o homem que se levanta contra você, o Senhor Jesus vai se ver com ele. Aí ele vai ter que se ver com o leão da tribo de Judá. Não é com a gente, não. A gente é pequenininho, mas aqui ao nosso redor está o leão, que defende a sua igreja, que justifica a sua igreja de calúnias, de difamação, de discriminação, do preconceito. O Senhor Jesus nos justifica. Na faculdade, irmãos, eu fui muito perseguido por ser crente. Muito. Eu me negava a fazer muitas coisas que eram contrárias à palavra de Deus, porque a faculdade é um ambiente de ciência. Então lá, a religião não tem valor. Deus não existe, o mundo foi criado por Big Bang, e assim por diante. A teoria do evolucionismo, de Charles Darwin, lá é a ciência que prevalece. E eu me negava a fazer muitas coisas, e fui muito perseguido. Mas hoje, irmãos, na minha sala de 65 alunos, eu sou o único formado concursado. Os outros todos se formaram, eu tenho contato com todos, porque eu fiz amizade com todos. Eu não digo isso para me exaltar, digo isso para exaltar o nome do Senhor, porque aonde eu estou foi Ele que me colocou. Maravilha. Então todos aqueles que foram formados, estudaram, voltaram dos seus empregos, não atuam para o que estudaram. Mas eu glorifico ao Senhor que me justificou. E eu não tirava satisfação. Eu não tirava satisfação quando me chamavam de religioso, quando me chamavam de cafona, quando eu me negava a me vestir as fantasias para fazer as peças lá da faculdade. Eles se levantavam todos contra mim. Os professores também, já que não vai fazer o teatro, vai fazer um trabalho de 60 páginas. E eu fazia um trabalho de 60 páginas. E ainda não tirava a nota que precisava, irmãos. Porque os professores falavam, a nota é isso. Se não vai fazer isso, vai fazer um trabalho só para não ficar com vermelho. E assim, irmãos, eu fiz os 4 anos de faculdade. Na minha primeira faculdade. Mas eu sempre falava com o Senhor, eu falava, é Deus quem me justifica. Quem intentará acusações contra o povo de Deus, se é o Senhor quem o justifica? Se te caluniam, se te criticam, entrega nas mãos do Senhor. Segue na paz e veja o que Deus vai fazer pela tua vida e pela tua alma. Amém?